Os irmãos podem se assentar. Igreja, vamos estudar a palavra de Deus, abrindo juntos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, hoje os versículos 13 a 17. Marcos 12, 13 a 17. Enquanto você vai abrindo, hoje pela manhã eu estive lá pregando com os irmãos da nossa congregação videira, foi um tempo muito bom. Reverendo Silvio esteve aqui de volta de férias, graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor que o Biso voltou de férias, que eu já estava quase arrancando ele de João Pessoa. Reverendo Marcos Quaresma hoje está pregando ao longo do dia na primeira igreja de Planaltina, presbiteriano de Planaltina, Reverendo Júnior César, e o nosso irmão Reverendo Quaresma está lá pregando com eles tanto pela manhã quanto de noite. Então o Senhor tem dado graça de nós também podermos ajudar com igrejas irmãs, servir outras igrejas. Em breve eu estarei pregando com os irmãos da Cristã Evangélica de Brasília, da Asa Norte, pastor Eduardo, e o Senhor tem abençoado também na aproximação que nós temos tido com essas igrejas, na oportunidade de abençoá-las, de conversar com esses pastores, de podermos estimular em Brasília um avanço da boa doutrina, um avanço da pregação expositiva. Se o Senhor permitir, em breve, eu quero crer, sem spoiler, também não tenho datas, mas creio que algumas boas conferências vão estar acontecendo em Brasília, conferências reformadas, com bons preletores, bons pregadores. Esse ano nós teremos a oportunidade de ter o reverendo Weber Campos Júnior conosco aqui na igreja, no aniversário da igreja. Então, tem muita coisa boa que está acontecendo e nós estamos muito felizes pelo que o Espírito Santo está fazendo na nossa cidade e nos dando a oportunidade de participar desse momento também. Irmãos, vamos então prestar atenção agora na leitura da santa, infalível, inerrante e inspirada palavra de Cristo para nós. O versículo 13 diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta éfigie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, nós te agradecemos pela tua palavra que é alimento para as nossas almas. Ao longo do estudo de todo este evangelho de Marcos, semana após semana, o Senhor nos tem levado aos pés do Mestre, para aprender sobre o caráter, sobre a glória, sobre os atributos de Jesus. E nele, enxergando tudo isso, vemos também a glória do Pai, a glória do Espírito, vemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser tocados pelo Senhor. Queremos ser movidos de dentro para fora. Faz isso, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em dias de vale esportivo futebolístico, que é o que eu como flamenguista tenho passado nas últimas semanas, para ser bem honesto, a gente vai estudando e algumas expressões do futebol e dos esportes são usados na vida nossa comum. A expressão vestir a camisa, o que significa quando você fala vestir a camisa de um time? O que significa isso? Veja, meus irmãos, mesmo quem não tem time de futebol, sabe o que significa vestir as cores de uma causa, de um uniforme. E isso significa muito mais do que torcer no futebol. Veja, quando você diz que você torce para um time, e eu lembro quando eu era pequeno, né, meu pai é flamenguista, né, tradição flamenguista de família, então eu falei assim: pai, então eu vou ser flamenguista. E o meu pai não vai lembrar disso, mas ele fez uma explicação para mim quando eu era pequenininho sobre a ideia do emblema, do brasão de um time, né?
que eu perguntei, o que é isso? E ele falou, esse símbolo carrega uma série de significados que tem a ver com a história desse time, que tem a ver com as suas conquistas, com as suas derrotas e sofrimentos, em alguns casos mais do que outros torcedores, certo? Tem a ver com toda a trajetória daquele time. Então, quando na verdade você torce para um time, você está adotando a história desse time para você, de uma certa forma. Por isso que o conceito de virar casaca é uma ofensa, um crime tão sério, né? Porque quando você diz que você, agora eu torço para outro time, você está abrindo mão, em tese, de coisas que deveriam ter um peso grande para você, né? Sofrer na hora de sofrer com todo mundo, se alegrar na hora de se alegrar com todo mundo. E, meus irmãos, veja, ainda que a gente não fale de futebol, mas muitas pessoas na sociedade abraçam emblemas, brasões, vestem a camisa de certas causas, não é tão difícil. Você hoje... Você tem pessoas que abraçam a causa da natureza, o pessoal do Greenpeace, o pessoal que abraça a árvore e por aí vai. Hoje tem a causa dos Yanomamis, não é? Porque a gente está acompanhando as notícias, então algumas pessoas de repente de uma hora para outra abraçam essa causa. Talvez você poderia abraçar a causa dos refugiados sírios e turcos que estão sofrendo por causa dos seus familiares, por causa da perda no seu país. Você talvez abrace a causa da educação das crianças no nosso país, os rumos dos currículos, do MEC, das filosofias, das ideologias, e você faz disso a sua bandeira. Não é tão difícil descobrir as causas que você abraça. Talvez se eu entrar ali na sua conta do Instagram ou do Facebook, eu vou descobrir quais são os assuntos que ocupam o seu coração e quais são os uniformes que você veste. Meus irmãos, o texto de hoje trata da ideia de viver segundo um emblema, viver segundo um símbolo, uma imagem que é carregada. E o texto vai fazer uma pergunta: se nós entendemos qual deveria ser o nosso principal uniforme e como viver de acordo com isso. E mais uma vez nós vamos ver uma interação de Jesus com os famigerados fariseus. E aqui duas coisas que vão nos ensinar bastante, tá, meus irmãos? Dois aspectos de lição para a gente. Primeiro, a gente vai ver a capacidade dos hipócritas de torcerem a verdade em favor próprio, tá? Capacidade dos hipócritas de torcerem a verdade em favor próprio. E segundo, a necessidade dos crentes de viver segundo a imagem que nós carregamos, tá? Então primeiro, vamos falar dos hipócritas, tá? Veja comigo a leitura do versículo 13, deixe bem aberto. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Meus irmãos, o final do capítulo 11 e o capítulo 12 mostram basicamente, de novo, os ataques dos opositores de Jesus. Esses que vão se tornando familiares a nós, porque eles são teimosos, eles não desistem, eles querem de alguma maneira criar alguma armadilha para esse que representa um importúnio, uma ameaça a eles. E os fariseus são dos grupos primários nos evangelhos. Quando você fala dos fariseus, nós estamos falando daquele secto do judaísmo que se preocupava com a pureza ritualística, pureza religiosa, aqueles que buscavam viver em conformidade com a lei de Moisés e impunham esses pesados fardos nos seus ensinos às pessoas. Mas aqui surge também um grupo novo, os herodianos. Você já ouviu falar deles antes? Quando você ouve a palavra herodiano, lembra o quê? Herodes, certo? Herodes. Literalmente, os herodianos eram um grupo político, não um grupo religioso. E eles apoiavam a dinastia de Herodes o Grande, tá? Mas esses herodianos também não estavam num momento muito bom. Eles haviam perdido o apoio político justamente porque um dos seus principais, Arquelau, havia sido deposto pelos romanos, dada a situação civil conflituosa, e esse Arquelau, que era filho de Herodes, e ele era o prefecto ali com autoridade sobre a região da Judéia, foi substituído por um governador romano. E agora esses dois grupos, os fariseus e os herodianos, se juntam por causa de uma causa comum, de uma ameaça comum, um homem chamado Jesus. Para os fariseus, Jesus causava instabilidade religiosa, porque ele os acusava frequentemente. Jesus acusava os fariseus de eles não entenderem a função da lei, de eles não viverem de acordo com o coração da lei verdadeiramente e praticarem aquilo que Deus esperava deles. Mas para os herodianos, Jesus representava uma espécie de ameaça política,
por causa da instabilidade política da Judéia. E essa ideia de um Messias novo na parada, um Messias que chegou, talvez alguém com aspirações de ser um novo governante, faria com que Roma reagisse, permitindo que, ou não permitindo que um novo líder pudesse ser da linhagem de Herodes, porque afinal de contas agora tem competição no lugar. Ou seja, meus irmãos, dois grupos que pensam: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, vamos nos juntar. Um conluio de morte entre fariseus e herodianos, e o objetivo era fazer Jesus cair nas suas palavras. De alguma maneira a gente precisa fazer esse Jesus perder o crédito que ele tem junto às pessoas. Nós precisamos encontrar um motivo para acusá-lo, para prendê-lo e eventualmente para matá-lo. E então eles se juntam e fazem a pergunta do versículo 14, veja aí. Jesus, basicamente, né? Olha aí, versículo 14, segunda metade. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Meus irmãos, essa era uma perguntinha capciosa. Na avaliação que eu faço das perguntas dos evangelhos, essa é uma das mais capciosas que eles levantaram. Sabe por quê? Porque a questão do tributo era um divisor de águas. Qualquer pessoa que evitasse pagar tributos ao Império Romano, dentro da relação com a Judéia, enfrentaria duras penalidades. E os judeus, em geral, odiavam pagar tributos a Roma, porque esse dinheiro apoiava os opressores e simbolizava a sujeição dos judeus a Roma. E muito desse dinheiro também, meus irmãos, era gasto com a vida depravada das lideranças romanas. Era um dinheiro que era usado para os templos pagãos, para os luxos excessivos, era um imposto. Igual a gente vê hoje em dia, né, meus irmãos? Igual a gente vê acontecendo muitas vezes. Então os caras criaram uma armadilha para Jesus, porque veja, se Jesus dissesse que sim, que era necessário pagar os tributos, isso significaria talvez que ele apoiasse Roma, e portanto faria com que as pessoas se voltassem contra ele, que a população se voltasse contra Jesus. Mas se Jesus dissesse não, traria acusações de traição, de rebeldia popular contra Roma, e poderia levar a penalidades cíveis muito graves. Ou seja, meus irmãos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Dessa eles pensaram, Jesus não tem como escapar. Mas meus irmãos, eu amo aquele que nos enxerga de dentro para fora e não se guia por vista, não é verdade? Porque Jesus, meus irmãos, em nenhuma conversa Jesus está interessado apenas em raciocínio lógico para passar na prova do concurso. Jesus está interessado no coração dos seus inquisidores, nos motivos adjacentes e subliminares que não aparecem nas palavras, mas aparecem nas entrelinhas. E é isso que Jesus fala no versículo 15, ou seja, essa é a percepção que é registrada. Olha aí comigo, versículo 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Ou seja, em outras palavras, o que é que está por trás das cortinas do coração de vocês? O que está embutido na pergunta de vocês? E meus irmãos, por que Jesus está falando de hipocrisia? Pela maneira como eles elaboraram o início da pergunta deles. Vocês perceberam, meus irmãos, o que foi dito no início do versículo 14? Presta atenção, você vai ver esse padrão aqui: bajulação apoiada em verdades. Perceba, veja, olha o início do versículo 14. Mestre, já começou com mestre, né? Toda vez que começa com mestre, vindo de fariseu, já fica de olho aberto. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Isso era verdade ou não era, meus irmãos? Era verdade. Jesus era a verdade, ele é a verdade, ele veio como representante da verdade. Segunda coisa, e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Isso é verdade? Sim, é verdade. Jesus, como um bom judeu, conhecia 1 Samuel 16:7, o homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração. Ele não se importa com a aparência, mas com aquilo que está dentro. Olha o que eles continuam dizendo: antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Isso era verdade sobre Jesus? Era, porque afinal de contas Jesus
clamava ser o Messias de Isaías, o servo sofredor que vinha para ensinar as veredas de Deus, a verdade do Senhor. Meus irmãos, tudo isso eram verdades verdadeiras. Eles não estavam mentindo, eles estavam reconhecendo aquilo que Jesus falava a respeito de si e aquilo que as pessoas diziam a respeito de Jesus. Mas eles não criam nessas coisas. Eles não tinham interesses sinceros por essas verdades. Pelo contrário, eles usavam essas verdades e torciam o suficiente para atender os seus próprios interesses. Meus irmãos, essa é uma perfeita descrição da arte da hipocrisia. Hipocrisia, meus irmãos, não é o ato de eu virar para você e falar assim: eu sou um mentiroso, acredite em mim. Isso não é um hipócrita. Pelo contrário, o hipócrita cria um teatro de argumentos, ele cria um teatro de manipulação, mas um teatro cujos bastidores estão patentes aos olhos de Deus. Você poderia abrir comigo a palavra de Deus em Provérbios 26? Provérbios 26. O livro de Provérbios é um livro habilíssimo em mostrar o padrão do pecado, o padrão do nosso coração. E poucos livros falam com tanta destreza sobre hipocrisia como o livro de Provérbios. E Provérbios 26, versículo 23. Provérbios 26, 23. Eu vou ler até o versículo 26, tá? São apenas 4 versículos. Veja, versículo 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Interessante, né, meus irmãos? Ele está falando, veja, palavras suaves podem esconder um coração perverso, como se fosse assim uma camada de esmalte que cobre um vaso de barro. Meus irmãos, é o famoso retoque na maquiagem. Vocês já fizeram isso? As mulheres sabem disso. Eu não falo da maquiagem, mas quando em casa tem alguma coisa quebrada, sabe? E você está sem grana para fazer a reforma, igual eu e Débora há um tempo atrás, a gente não tinha dinheiro para reformar os nossos armários da cozinha que estavam caindo aos pedaços. Então falamos assim: vamos arranjar um papel de parede bem bonito, assim, ó. A gente coloca, forra direitinho, corta direitinho, e ele vai esconder a depravação total da nossa madeira. Camadas de esmalte que tentam enganar os nossos olhos. Olha o versículo 24 e 25. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ou seja, meus irmãos, as pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Porque ainda que essas pessoas pareçam amáveis com suas palavras, não te fies nelas. Porque o coração delas, ele fala que tem 7 abominações. Que linguagem proverbial é essa, né? 7 o número da completude. Ou seja, existe uma abominação completa no coração dessa pessoa. Ela é pura maldade, ela é puro engano. Meus irmãos, vocês já conheceram gente assim? Eu trabalhei num local, uma época, que tinha uma pessoa exatamente assim. Meus irmãos, de verdade, era um negócio tão perverso, que essa pessoa, quando falava, você quase ouvia assim, chiado de cobra na fala dela. Eu estou falando sério, ela falava assim: bom dia, que bonita a sua roupa. Meus irmãos, era um negócio, porque todo mundo sabia. Ela não era confiável. Ela era uma pessoa que se você ficasse mais de 5 minutos perto dela, ela ia levar você no papinho de cobra dela, ia botar você no conluio dela, ela fazia uma manipulação de jogar pessoas umas contra as outras no trabalho. Meus irmãos, era terrível, era infernal. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo não está falando somente, quando a palavra de Deus vem a nós, não está falando só do outro, Ele está falando muitas vezes de nós. Porque hipocrisia, meus irmãos, é uma tentação que pode atingir os religiosos como nós. Religiosidade hipócrita pode ser um dos grandes problemas que assola a igreja do Senhor ao longo de toda uma vida, e a gente vai se acostumando com isso. Eu estava lendo um livro do Ted Kyle, e ele fala sobre uma coisa muito legal, que existem 4 tipos de seres que habitam os corredores das nossas igrejas. Ele fala, são seres muito estranhos, parecem alienígenas da controvérsia. Ele fala assim, 4 tipos de seres: pessoas que falam sobre oração, mas nunca oram; pessoas que dizem que o dízimo é certo, mas nunca dizimam; pessoas que querem pertencer à igreja, mas nunca frequentam;
e pessoas que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nunca leem. E ele fala: os nossos corredores estão cheios dessas pessoas. Meus irmãos, veja, falar que é reformado, calvinista, presbiteriano, isso é fácil fazer. É fácil, quer ver? Vou fazer com vocês agora, posso fazer? Olha lá, presta atenção, ó. 1, 2, 3. Eu sou reformado, sou calvinista, sou presbiteriano. Mas ninguém olha o meu coração para testar a fibra do que existe dentro de mim. Mas Deus tem essa capacidade. Deus tem essa capacidade de ver se o que existe no meu rótulo exterior corresponde ao conteúdo do produto, ou se é propaganda enganosa. E o CONAD vai vir atrás de mim se for propaganda enganosa. Deus vai me julgar por isso. Meus irmãos, quantas vezes a gente cai nesse discurso religioso, que a gente sempre diz para os outros o que é o certo e o que deveria ser feito, mas nós não estamos dispostos a fazer isso. Pessoas que são capazes de dizer qual é o modelo perfeito do casamento, o papel do homem, sacerdote do lar, o papel da mulher, esposa submissa, mas dentro de casa o assunto é diferente. Porque a última coisa que ele quer ser é o sacerdote do lar dele, não tem esforço, só tem preguiça. A esposa que na igreja fala das coisas, na palestra de mulheres, sobre a submissão feminina, mas em casa, meu amigo, ela toma dianteiro o tempo inteiro, não respeita o marido, distrata o seu homem. Meus irmãos, quantas vezes nós enchemos a boca para falar de coisas que nós nem avaliamos direito se a gente crê, só porque a gente leu num livro. E tem horas, meus irmãos, que para evitar o tropeço no falar e a hipocrisia no agir, a gente deveria calar nossa boca, olha o que eu vou falar, fechar os nossos lábios e dizer: será que eu creio nisso? Será que eu estou vivendo isso? Antes de tentar tirar o cisco do olho do outro, será que eu estou notando a trave no meu? Será que antes de fazer juízo em relação às pessoas ao meu redor, será que eu na minha vida pessoal, individual, estou caminhando com o Senhor? Meus irmãos, Deus tem interesse na sinceridade de coração. Se você quer aprender o que significa não ser hipócrita, olhe para Jesus. Aquele que falava e botava a mão no fogo onde ele falava, né? Jesus era íntegro. E o que é curioso é que essa hipocrisia desses homens só serve para acentuar ainda mais o brilho da glória da integridade de Jesus. Meus irmãos, finalizando esse primeiro ponto, são apenas 2 pontos do sermão. Veja, o pecado dos herodianos pode atingir a gente. Esses homens não vieram a Jesus para fazer perguntas com desejo sincero de saber a verdade, mas com motivos perversos, porque o obstáculo fundamental do coração dos homens hipócritas é o orgulho e o amor de si mesmo. O amor de si mesmo. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem amor sincero pela verdade de Deus? Ou você usa a verdade de Deus para parecer que você é alguma coisa? Sabe aqueles assim, que o professor terminou a aula, alguém tem alguma pergunta, ele levanta a mão todas as vezes só para dizer que ele está fazendo uma pergunta, porque ele está sempre muito interessado, mas não tem sinceridade de coração. Essa semana, meus irmãos, veja, um último exemplo aqui, só para fazer um contraste entre adoração sincera e adoração fingida. Tem eu já comentei isso antes, bem recentemente no sermão, tem essa irmã assembleiana que eu tenho me tornado muito fã dela. Ela fica lá debaixo do meu prédio e dependendo do horário de almoço que eu chego em casa, ela está lá fazendo a devocional dela escondidinha, lá por trás da pilastra assim, da minha marquise ali, eu tenho a minha entrada de portaria, aí ela fica atrás da última pilastra, a irmã Jô. Ela fica lá escondidinha, mas eu fico ouvindo ela, falando em voz alta a leitura da Bíblia dela, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando eu chego, ela está lá com a Bíblia aberta no colo e está fazendo o estudo dela. Longe dos olhos de todo mundo, ela e Deus, olhando para a palavra. E aí outro dia, eu virei para ela e perguntei, porque a gente já fez amizade, né? Ela falou: pastor, paz Senhor. Aí eu virei para ela e falei assim: irmã, deixa eu te perguntar, você lê a Bíblia assim todo dia, desse jeitinho que você está fazendo aí? Ela assim: todo dia, pastor, todo dia. Aí eu falei assim: e não falha nunca? É desse jeitinho aí? Ela falou: falha não, pastor, faça chuva, faça sol, estamos aqui. Falei: que beleza isso, minha irmã, que coisa boa. Deus te abençoe, continue dando exemplo de como a gente deve fazer. Meus irmãos, bons exemplos de pessoas que não estão adorando por vista, mas por fé.
Bons exemplos cuja vida pública corresponde ao amor que ela tem pelo Senhor. A gente ficou lá conversando outro dia, ela ama o Senhor demais. Será que quando você vem à igreja para adorar hoje, no domingo, você vem com o coração sincero, rasgado e aberto, como se fosse um crepe aberto na presença do Senhor? Ou você vem cheio de motivos escusos? Meus irmãos, o Senhor tem interesse no nosso coração hoje à noite. Ele tem interesse na nossa adoração desimpedida, voluntária. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fui fazer uma visita, e aí uma irmã que está aqui conosco, frequentando na igreja, e ela perguntou para mim: pastor, eu vou lá na igreja de vocês, eu não sou presbiteriana de origem, mas aí eu ouço o sermão, e eu fico com vontade de dar o meu glória a Deus ali, mas eu fico morrendo de medo. Aí eu falei assim: minha irmã, 1 Coríntios 14, versículo 40, tudo sendo feito com decência e ordem, olha para o lado do outro, dá o seu glória a Deus, não tem problema não. Expresse a adoração, fale com o Senhor, faça isso levando os seus irmãos em consideração. Mas nós precisamos de adoradores sinceros, meus irmãos, é esses que o Senhor deseja. Não é só para falar glória a Deus alto, ou para levantar as mãos e falar aleluia, mas Deus está olhando o seu e o meu coração, meus irmãos. Ele está atrás disso. Você pode levantar as mãos e não estar com o coração sincero, você pode ficar calado e não estar com o coração sincero. Não é o exterior, é o interior. Primeiro ponto nosso. Então Deus faz distinção entre os hipócritas que torcem a verdade em seu favor. Mas segundo lugar, então, meus irmãos, a necessidade de nós crentes de vivermos segundo a imagem que nós carregamos. Veja então, meus irmãos, após receber essa indagação dilêmica dos fariseus e herodianos, Jesus, na segunda metade do versículo 15, olha aí, abre a Bíblia aí, volta lá para Marcos capítulo 12, versículo 15, segunda metade. Então Jesus pede: trazei-me um denário para que eu o veja. Lá vai Jesus para uma das suas ilustrações visuais, né? Uma das suas parábolas visuais. O denário, meus irmãos, era uma dessas moedas de circulação da Palestina para todo tipo de coisa, tá? Negócios, comércio, pagamento de salários. Então Jesus pede ali o que era um denário romano, que provavelmente era o equivalente a um dia de salário. Então versículo 16, eles trouxeram o denário e Jesus lhes perguntou: de quem é esta éfigie e inscrição? Meus irmãos, um denário era parecido com uma moeda que a gente conhece, certo? Algumas moedas você olha lá e tem a carinha de uma pessoa, um imperador, um presidente, alguém que está sendo homenageado naquela moeda, alguém que inaugurou um plano econômico de governo, assim como as moedas que nós temos hoje em dia, as notas, né? As notas têm também. Eu lembro que isso marcou lá nos Estados Unidos, as moedas, os centavos americanos, todos eles com a sua carinha, então era bem parecido com isso. De quem é a imagem, fariseus e herodianos? De César. De César. Meus irmãos, Tibério César era o imperador daqueles dias. E ao carregar a moeda dele, os adversários de Jesus mostravam que eles já participavam da ordem social romana. Então Jesus simplesmente reconhece aquilo que devia ser dito. Versículo 17. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Meus irmãos, um dos versículos mais famosos da Bíblia logo aqui, não é? Mas infelizmente um dos mais mal interpretados. Meus irmãos, tem muita gente que pega esse versículo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, e acham que Jesus está ensinando uma espécie de divisão entre certas coisas que são santas e consagradas e outras coisas que são profanas e seculares. Desde a Idade Média, esse tipo de interpretação, e também não só na Idade Média, me permita dizer com muita generosidade, mas o pentecostalismo atual é muito assim. Certas coisas são santas e são de Deus, outras coisas não são coisas de Deus. E portanto a gente tem que fazer divisão disso. Então, né, se eu assisto filme cristão, é filme de Deus. Se eu assisto novela da Globo, é do diabo, eu tenho que queimar a novela das 8. Se eu ouço música do João Alexandre, do Vencedores por Cristo, é música de Deus. Se eu ouço, sei lá, Djavan, né, queima todos os CDs de Djavan, Jota Quest, né, você queima os CDs do Jota Quest. E aí a gente passa a ter uma visão de vida dicotomizada, que não nos ensina a enxergar todas essas coisas sob as lentes de Deus.
Meus irmãos, o que Jesus está dizendo não é que algumas coisas pertencem a Deus e outras coisas não têm nada a ver com Deus, mas é que existem esferas debaixo de Deus e cada esfera tem a sua responsabilidade. Eu tenho responsabilidades para com cada esfera. Por exemplo, a esfera do Estado, a esfera civil. Jesus não veio para trazer uma revolução política e subverter todos os governadores, não. Ele vira e fala: paguem tributos, porque essas autoridades são autoridades instituídas por Deus. Meus irmãos, Jesus está nos lembrando do conceito de dupla cidadania. Dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós vivemos sobre a terra, e temos essa tensão a resolver. Abra comigo aí, vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, foi o texto que nós lemos hoje, no texto. Logo no início desse texto, Jesus vai mostrar a realidade da dupla cidadania, mas como nós devemos proceder. 1 Pedro 2,11, veja o que ele diz. E detalhe, meus irmãos, olha aqui para mim, Pedro está escrevendo essa carta a um grupo de crentes vivendo sobre dificílima situação religiosa em Roma. Estavam sendo perseguidos pela sua fé, estavam sendo escorraçados, perdendo seus empregos, humilhados publicamente. E é nesse contexto, com imperadores perversos, que ele diz o seguinte, versículo 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, vocês são peregrinos, vocês têm uma identidade celestial e, portanto, vocês não devem ser levados pelas paixões carnais. Mas, olha o versículo 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Meus irmãos, a teologia de Pedro em 1 Pedro 2 é a mesma teologia de Paulo em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Toda a autoridade que existe nesse mundo é a autoridade que emana da parte de Deus sobre nós, por incrível que pareça. No capítulo 2 de 1 Pedro, a partir do versículo 18, ele vai falar: servos, obedeçam aos seus senhores, não somente se for bom e cordato, mas também ao mau e perverso, porque isso é lícito, isso é justo diante de Deus, que vocês deem o que é devido ao Estado, submetam-se ao Estado, honrem o rei, é o que ele falou. Meus irmãos, isso aqui é revolucionário dentro da ética cristã, porque tem muito cristão que pensa o oposto disso. Esse mundo está caído, meu candidato não foi eleito, os homens são perversos, portanto eu tenho respaldo espiritual para a sonegação de impostos, por causa desse leão da Receita Federal que anda em derredor, tentando uma brecha para me fazer cair. Mas não vai me pegar não, Receita Federal, porque eu estou acima das potestades e dos principados. Meus irmãos, não tem isso não, meus irmãos. Crente paga imposto, meus irmãos. Crente não sonega imposto, meus irmãos, porque não tem a ver com a justeza da lei que te conclama a pagar, tem a ver com Deus que está acima dos homens. Esse é o ponto, meus irmãos. Pague o que é devido, não sonegue, honre a Deus. Deus trouxe esse problema para Israel quando ele foi tratar da questão dos dízimos e ofertas, lá no Israel cerimonial, Malaquias capítulo 3. Por causa da incredulidade deles, eles estavam tirando nos dízimos, e Deus confrontou eles por meio de Malaquias, e eles falam: como assim, Senhor? Aonde estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas, naquilo que era necessário cerimonialmente que vocês praticassem. Meus irmãos, nós sempre devemos dar a outros o que é devido a eles. Mas, meus irmãos, talvez aqui esteja a grande girada de chave desse texto. Meus irmãos, esse texto não é um texto sobre obediência civil meramente, não é. Veja, porque a resposta de Jesus, você reparou na resposta de Jesus, no versículo 17, olha lá, de novo, versículo 17, disse-lhes então, volta aí para Marcos capítulo 12, né, eu tirei vocês de Marcos capítulo 12, então volta para lá, Marcos capítulo 12, e a resposta de Jesus no versículo 17 é qual? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Eu quero que você reflita comigo o que é que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, veja, olha para essa moeda, olha para esse denário. Quem é a carinha ali? Tibério César. Se tem a cara dele, se tem a imagem dele nessa moeda, dê a ele o que é devido, porque a imagem dele é a imagem dele que governa as ações de vocês. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Existe uma imagem de Deus que governa as nossas vidas e deve pautar todas as nossas ações. E nós conhecemos bem essa verdade, porque desde Gênesis 1, 26, nós somos ensinados que Deus ao sexto dia criou o homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, desde a origem, o homem e a mulher já carregam em si mesmos semelhanças com o Criador. É uma doutrina fascinante, né, meus irmãos? A doutrina do Imago Dei, a doutrina da imagem de Deus. Porque alguém pensaria assim, de que maneira nós somos semelhantes ao Senhor, né? Porque Deus é Deus, criatura é criatura. Porém, vários dos atributos do Senhor foram comunicados a nós. Atributos comunicáveis, a gente chama assim na teologia sistemática. Então, certos aspectos, certos atributos pertencem só a Deus, mas outras coisas Ele compartilhou conosco, não é verdade? Por exemplo, Deus pensa, você pensa, não é? Deus intenta, Deus planeja, nós fazemos isso também. Deus ama, nós amamos. Deus exerce misericórdia e perdão, nós podemos fazer isso. Deus tem um senso de certo e errado, nós temos moralidade dentro de nós. E por aí vai. Existem vários atributos de Deus que são imagens de Deus em nós, e todos os seres humanos carregam a imagem de Deus e devem viver como imagens de Deus ambulantes. Inclusive essa é a base do mandato cultural de Gênesis 1, 28, tá? Quando Jesus vira, ou quando Deus vira e fala assim, olha lá, Gênesis 1, 28, e abençoou-lhes o Senhor e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Não era só um incentivo a famílias terem aí de 8 filhos para cima não, tá? Deus queria popular a terra com a sua imagem. Ele queria replicar a sua imagem sobre a terra, e é por isso que Isaías lá na frente fala, e a glória do Senhor invade toda a terra. Como é que a glória do Senhor invade toda a terra? Quando o povo de Deus avança sobre a terra. Mas nós sabemos o que aconteceu, ó a chuva aí, ó. Mas a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu, meus irmãos? A imagem de Deus no homem foi quebrada. Lembra? Papinho de serpente, Gênesis capítulo 3, e Deus já havia dito, se comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. E a morte veio na quebra da imagem, na quebra, na fratura, na fragmentação da imagem de Deus. Então veja, as pessoas continuam carregando a imagem de Deus hoje, mas de forma fragmentada. Elas não reconhecem Deus, seus relacionamentos estão fraturados, suas emoções. Então, meus irmãos, ouçam com atenção. Qual é a obra que o Filho de Deus, Jesus, veio fazer? Porque talvez a salvação de Deus, você interprete apenas como Jesus morreu para me dar um lugar no céu. Porque a gente faz leitura porca da Bíblia, meus irmãos. Leitura porca da Bíblia, sabe como é que é? É assim, ó, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, mas está incompleto. Por que diz o versículo seguinte, lá em Romanos 8, 29? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Meus irmãos, para que Jesus veio? Para que Jesus morreu? Para que Jesus ressuscitou? Para formar em nós uma nova imagem, a imagem do Filho de Deus. Hebreus 1, 1 a 4, nós lemos hoje, Hebreus 1 a 4. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala na pessoa do seu Filho, Jesus. Ele é a imagem de Deus, Ele é o esplendor, Ele é a perfeita, literalmente o grego ali Ele é a perfeita impressão de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai, é o que a Bíblia diz. Quem vê o Filho está vendo a imagem de Deus. Então agora, a Bíblia está dizendo que Deus está pegando a imagem dEle no seu Filho e transferindo para nós a imagem do seu Filho, para que nós sejamos refeitos.
Meus irmãos, é um projeto de nova tatuagem. Ele está refazendo completo. É uma tatuagem de cirurgia plástica espiritual completa. É a bariátrica, é mexer no nariz, é mexer em tudo. Ele não está mexendo no seu corpo. Ele está mexendo no seu ser interior, de dentro para fora. Ele está pegando antigos hipócritas e transformando em crentes verdadeiros e sinceros. Pessoas íntegras, cujas palavras correspondem às ações, cujas ações correspondem às crenças. Essa é a obra do Filho de Deus, nos conformar à imagem dele. Meus irmãos, a minha e a sua imagem não vale absolutamente nada, e a gente fica dando tributo para as imagens das moedas desse mundo. Jesus fala assim: eu vou pegar a minha imagem e eu vou imprimir em vocês, e todos saberão que vocês são meu povo, por causa do amor e da morte e da ressurreição com que eu amarei, morrerei e ressuscitarei vocês. Meus irmãos, vocês imaginam uma igreja perseguida no Império Romano, o significado dessas coisas? Eu quero que você preste atenção, e aqui eu estou caminhando já para o final do sermão. A coisa evoluiu em Roma. Com o passar do tempo, César não queria só o dinheiro, César queria a adoração. No Império Romano, os imperadores, os Césares, eram tratados como deuses. Então, ao longo daqueles primeiros anos, várias estátuas foram erguidas, e era exigido que os cristãos se dobrassem diante dessas estátuas, assim como todo mundo. Então o que Jesus está ensinando é: se César por acaso pedir alguma coisa que está além do escopo da autoridade dele, como por exemplo, adoração, vocês não podem dar isso a César. Vocês só podem dar a César o que é de César, mas vocês só podem dar a Deus o que é de Deus. E meus irmãos, muitos cristãos pagaram seus tributos e morreram, porque não deram tributos de adoração a César, não se dobraram, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha. Muitos mártires no primeiro, segundo, terceiro século da igreja, suas histórias estão registradas para nós. Eles não se dobraram, mas foi por não se dobrarem que essa imagem do primeiro século, do segundo e do terceiro, nos alcança hoje. É o testemunho desses homens, dessas mulheres, é a vida consciente e reta na presença do Senhor, que se tornou a semente da igreja, como Tertuliano falou, o sangue deles derramado. Quanto mais Nero matava, mais a igreja crescia. Quanto mais os imperadores perseguiam, mais o povo de Deus se espalhava. Quanto mais adoração verdadeira era clamada para os Césares, mais adoração verdadeira era dada ao Deus verdadeiro. É assim que o cristianismo cresceu, é assim que o cristianismo deu certo. A imagem de Deus se espalhou sobre a face da terra, porque Jesus tem um projeto de dominação total, meus irmãos. Não dá para jogar o war contra Jesus, porque é apelação. Jesus pega os seus eleitos, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e ele fala: eu vou imprimir neles a minha imagem, custe o que custar. Eu estou fazendo para mim uma igreja de adoradores, que não se dobram diante desse mundo, que começa no primeiro século, meus irmãos, e só termina no dia que ele mesmo voltar para resgatar a igreja. É assim que o evangelho funciona. E meus irmãos, se é esse o plano de governo de Jesus sobre as nossas vidas, a pergunta que eu faço para você, para a gente fechar o nosso sermão: você tem dado a Jesus o que é de direito dele? Se você carrega a imagem de Deus, você está vestindo as cores desse uniforme, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque lá no texto que Paulo falou, para a gente pagar os tributos a César, no versículo 8 de Romanos 13, ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama tem cumprido a lei. Quem ama tem cumprido exatamente o que é a imagem de Cristo sobre nós, a imagem do amor. E não é um amor teórico não, irmãos. Romanos 13, 9, pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Como é que você carrega a imagem de Jesus? Amando o teu próximo como a ti mesmo, cumprindo a lei de Cristo na vida do seu irmão. Ou seja, ele fala aqui, né? Qual foi o primeiro? Não adulterarás. Então, como é que eu carrego a imagem de Jesus na minha vida? Homem de Deus, mulher de Deus, não sendo um adúltero, em vez de ser um infiel, amando minha esposa, cuidando dela como Cristo cuida da igreja. Esposa se submetendo ao seu marido como as esposas se submetem a Cristo, que é o Senhor da igreja. Não matarás. Eu acho que você entende que para cumprir a imagem de Cristo você não tem que sair matando as pessoas. Você deve, pelo contrário, preservar pessoas, impulsionar pessoas, potencializar pessoas, amá-las de verdade. Não furtarás. Aquele que antes furtava, não furte mais, agora trabalhe com as próprias mãos. Como é que eu cumpro a imagem de Cristo? Trabalhando, meus irmãos. Trabalhando tanto nas tarefas fora da igreja, quanto nas tarefas dentro da igreja, porque todas elas são vocações santas, todas. Meu trabalho secular é santo. Meu dever de casa de matemática, mesmo que eu odeie física, biologia, quando eu faço eles para a glória de Deus, a imagem de Deus está ficando em evidência. Meus irmãos, eu fiquei tão feliz. Recentemente nós temos uma irmã da nossa igreja que se tornou oficial de bombeiro, e a gente teve a oportunidade, alguns irmãos da igreja de lá, ver a formatura dela, fomos no culto, e é muito legal, porque quando você vê qualquer pessoa passando por uma graduação, por uma conquista, por uma vitória, né? A vitória é a imagem de quem que está ficando em evidências? É o do conquistador? É o do vitorioso? Não! É o do Senhor que promoveu todas as oportunidades e recursos e ocasiões para que você pudesse aprender matemática, física, biologia, português, história, raciocínio lógico. Larguemos de hipocrisia, meus irmãos. Larguemos de puxar glória para nós quando não é nossa. O doador de toda dádiva perfeita, é Ele que tem que ser glorificado quando a gente passa num concurso, quando a gente arranja um novo emprego, quando a gente compra um carro, quando a gente tem vitória sobre uma doença. Para de trazer glória para você como se você fizesse alguma coisa. A gente não fez nada, Jesus fez tudo, e tem feito tudo e continuará fazendo tudo, porque é dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A glória é do Senhor. E quando a gente vive assim, a gente frutifica, a gente pratica o amor, e aí fica evidente qual é o seu verdadeiro time. Termino o meu sermão, meus irmãos, de fato agora, de verdade. A gente fala muito de time de futebol, mas infelizmente a gente incorre em idolatrias futebolísticas. Se você gasta mais tempo falando do seu time do que do Senhor, avalie o seu coração. Mas quando eu era criança, na minha antiga igreja, na escola dominical das crianças, eu sou velho, então já estou denunciando a minha idade, a gente aprendeu uma música que era assim, não sei quem vai saber, mas eu sei que alguns vão saber aqui. A música era assim, ó: quão bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar para Jesus e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor. Quão bom te ver por aqui no time de Deus. Quando eu chego na igreja, eu estou trajando um uniforme. Cristo é o meu time. Quando eu chego na igreja e eu te vejo, eu estou vendo o seu uniforme. Cristo é o seu time. Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso objetivo, Ele é a nossa vitória. Nós fomos salvos para trajar esse uniforme, esse emblema. Não é você mais quem vive, meu irmão, minha irmã, é Cristo que vive em você. E essa vida que você vive agora, você vive pela fé no Filho de Deus. Se você viver assim, você chegar lá no céu, você vai ver um timão de milhões de pessoas, de toda tribo, língua, nação, povos, todo mundo jogando bola junto pelo resto da eternidade, sem brigar por causa de time de futebol, sem sofrimento, cumprindo a vocação e o chamado de Cristo. Amém? Começa agora. Então, quando você terminar o culto hoje, você vai na sua casa, você pega o seu meião, sua caneleira, seu short, sua blusa. O time é um só Senhor, um só batismo, um só Deus em todos, sobre todos, que habita em todos. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, o culto no dia do Senhor renova e prepara o nosso coração para a semana que está diante de nós, Senhor. E nessa semana diante de nós existem tantas armadilhas e tentações
para que sejamos hipócritas, Senhor. Mas, Senhor, essa é a última coisa que nós queremos ser. Nós queremos ser aquele povo que carrega a imagem do Filho de Deus, que brilha essa luz, que salga com esse sal, luzeiros no meio de uma geração corrupta e pervertida, para que outros conheçam o Senhor, ao observar as nossas boas obras, ao observar o amor com que nos amamos uns aos outros, ao observar o cumprimento da lei a despeito das circunstâncias, e até mesmo, Senhor, ao observar quando pagamos os nossos impostos em dia. Que tudo isso, Senhor, aponte para a Tua glória e para a Tua majestade. Realiza a Tua obra na vida dessa igreja e através de nós também na vida de outros. Em nome de Jesus. Amém.